Meu amigo Marcelo, amigos do canal Flamengando, hoje mais um clique no lance, 29 de julho de 2025. Rapaz, 17ª rodada da Série A foi jogada, mas só 4 times têm 17 jogos, né? No momento até estão jogando Grêmio e Fortaleza, 2-1 para o Grêmio, faltando aí 3 minutos para acabar o jogo, tempo regulamentar. Mas o Flamengo ganhou do Atlético por 1-0 no Maracanã, num jogo em que o Flamengo, se não foi brilhante, no segundo tempo foi dominante. Não permitiu oportunidades. No primeiro tempo permitiu, até uma bola esticada, houve uma falha humana e o Rony quase fez o gol, né? Tirou a bola do Rossi, mas o Varela salvou em cima da linha. Faltou ao Flamengo brilho, mas não faltou controle de jogo, não faltou domínio de bola. E numa jogada em que, nós vamos ver aí, o Luiz Araújo, que tinha entrado no lugar do Arrascaeta, levanta na área e o Léo Ortiz dá uma cabeçada com força de um tirambaço e faz o gol da vitória do Flamengo, que levou o Flamengo à liderança, retornou à liderança da Série A, porque em Minas o Cruzeiro perdeu de virada para o Ceará por 2-1. Na rodada em que o Botafogo dominou o Corinthians no primeiro tempo no Newton Santos, apesar de não criar muitas chances, mas foi senhor absoluto e pleno do jogo, e no segundo tempo o Corinthians, com as alterações, foi senhor absoluto e teve uma chance até de vencer o jogo, né? Quando estava indo 1-0, o Yuri Alberto frente a frente com o John, ele não fez o gol, e depois o Memphis Depay empataria, foi justo, cada um dominou um tempo, 1-1. Olha, Internacional e Vasco teve toda aquela confusão do goleiro Léo Jardim, né? Já passaram alguns dias, mas eu acho interessante mostrar que o juiz puniu o que ele entendeu ser uma simulação. E eu compreendo isso. Mas, por outro lado, como é que ele pode comprovar isto, né? Se o Léo Jardim, se um médico diz, por exemplo, do Vasco, que ele realmente estava com uma lesão, e aí? Né? Então, é muito difícil. Eu não gosto muito da ideia de dar mais 10, 15 minutos de acréscimos, por uma série de questões, inclusive comerciais, né? Você tem um pool transmitindo o jogo. Se um jogo acaba 5 horas, outro acaba 5h20, né? Mas, enfim, é uma situação que nós temos que combater, sim, a cera e pensar mecanismos para que isso ocorra. Perdão. Com relação ao Flamengo, novamente, o Flamengo vai jogar com esse mesmo Atlético agora pela Copa do Brasil na quinta-feira. Hoje é terça-feira, dia 29, e na quinta-feira o Flamengo joga com o Atlético. Que Atlético? Esse Atlético que poupou alguns jogadores ou que estavam lesionados, que marcou individual, ou um Atlético bem diferente? Eu achei o Atlético muito mal no Maracanã. Sinceramente, muito sem criação no meio para fazer transição. Ou joga no chutão para os seus atacantes que são bons, ou não consegue sair. Eu tiraria, né? Não tinha lateral, ele botou o Scarpa de lateral, tiraria, botaria para o meio para criar jogo, para pegar a bola parada, para levantar na área. Mas não é o foco é o Flamengo. E eu acho assim, o Flamengo tem alguns desfalques, né, na lateral, não sei se vai dar para voltar alguns dos laterais, mas eu acho que está na hora de botar ou o Luiz Araújo com a Arrascaeta juntos, que eu acho bom, ou o Matheus Gonçalves com a Arrascaeta. O Flamengo precisa de mais gente de criação no meio para dar mais força na criação ofensiva da equipe. Eu acho isso, eu acho que isso é primordial na capacidade de finalização. Para que a bola chegue mais redonda ao centroavante Pedro ou a quem estiver jogando no comando do ataque. Outro jogo da rodada da Série A foi jogado na Bahia 3, Juventude 0. O Juventude tomou de 6 do Flamengo, 4 do Cruzeiro, 3 do Bahia. O Juventude está muito mal, acho que vai ter, se não melhorar muito, termina esse campeonato em último, até atrás do Sport. Sport que empatou num anticlímax danado na Ilha do Retiro, botou 2-0 e deixou o Santos buscar no final, então foi um anticlímax, e foi ruim para os dois, né? O Santos porque não deixou a zona do rebaixamento e o Sport porque não conseguiu a primeira vitória. Eu acho que o Sport está muito próximo de ser rebaixado, não matematicamente, mas na prática. Se ele não vencer os 2 últimos jogos, para fechar aí o turno, 3 jogos, acho que faltam para o Sport, se ele não vencer esses jogos, ele fechar, vamos supor que ele empate, fecha com 7 pontos, ele tem 5. Se ele ganhar 10 jogos dos 19 do retorno, ele faz 30, seria 37, 30 com mais 7 que teria. Empatar mais 2, 39, provavelmente vai ser rebaixado. Então ele tem que fazer campanha de campeão para ser muito provavelmente rebaixado. Então, se ele não conseguir somar pontos aí, pelo menos para se embolar ali nessas últimas rodadas do primeiro turno, claro que o Sport vai melhorar, claro que vai tirar ponto de outros, mas não acredito que possa escapar da Série B do ano que vem.
Ao lado do Juventude. Juventude, pelo que está mostrando, a defesa realmente está muito mal. Outro jogo da rodada, Grêmio 0, Palmeiras 1. O jogo não foi legal, mas o Palmeiras foi melhor, mereceu vencer. Foi, na verdade, Palmeiras 1, Grêmio 0, o jogo foi em São Paulo. Fluminense 1, São Paulo 3, jogo no Morumbi, 3-1 São Paulo. São Paulo foi bem melhor do que o Fluminense. O Fluminense não fez uma boa partida. E o Vasco 1-1 com o Inter, eu já falei um pouco. O Vasco fez 1-0, foi melhor no primeiro tempo. O Inter foi muito melhor no segundo. E com a expulsão do Léo Jardim chegou ao empate. Rapaz, é uma rodada que marca o Cruzeiro perdendo em casa para o Ceará, perdendo uma invencibilidade grande e deixando a liderança. Uma dificuldade do Botafogo de fazer o resultado do Newton Santos pela segunda vez, já que tinha empatado com vitória, mas jogando até um bom futebol, principalmente no primeiro tempo, dessa vez contra o Corinthians. O Fluminense, quarta derrota seguida, então há muitas incógnitas ainda nessa Série A, que nós vamos ter que esperar novas rodadas para ver. Como eu estou falando na terça-feira, gente, já aconteceu um jogo da Copa do Brasil. O Botafogo ganhou do Bragantino jogando muito melhor, poderia ter sido mais. Por 2-0, Newton Santos, semana que vem, vai jogar lá no Cicerão. Amanhã, Vasco, na Copa do Brasil, vai receber o CSA, Palmeiras e Corinthians no derby de São Paulo. E na quinta, o Flamengo vai jogar. Aí vai ter Fluminense e Inter amanhã também, lá no Sul. E na quinta, o Flamengo recebe o Atlético. O Flamengo precisa, é um resultado importante, é uma competição importante, e o Flamengo precisa fazer um grande resultado para decidir em Minas com mais folga. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que tem muita coisa acontecendo nessa janela, o Flamengo contratando muitos jogadores, muitas questões de arbitragem, a gente vai discutindo aqui no Clique. Eu tive uma dificuldade, peço desculpas, de gravar recentemente por uma questão de técnica aqui, mas estamos de volta para conversar sobre futebol. E eu recomendo a live Raiz de ontem, onde a gente abordou muitos assuntos importantes da Série A. Esse CSA que vem jogar amanhã com o Vasco aqui demitiu o Ivo, não é mais o técnico, rescindiu o contrato de 2 jogadores, saiu da zona de classificação da Série C, caiu para 9º, são os 8 primeiros que avançam para o mata-mata, mas é um time perigoso, um bom time, na minha opinião. O Vasco tem que jogar um futebol bom para conseguir superar esse CSA. O Cruzeiro vai jogar contra o CRB, né? Também o time alagoano também se classificou, está ali na parte intermediária da tabela da Série B, parece o Cruzeiro franco favorito. Vamos ver o que vai acontecer. Retrô também vai jogar na Copa do Brasil, acho que não essa semana. O Retrô está na penúltima posição na Série C, apesar de ter pouca diferença em relação ao 16º. Então, assim, são muitas. Ainda tem muita coisa para acontecer nessa Copa do Brasil, e a gente vai estar aqui de olho, sempre com viés abordando o Flamengo. Valeu, pessoal. Ficou muita coisa, e acabei que não dá para estender muito, mas acho que deu para a gente fazer pelo menos um resumo desse Flamengo que virou contra o Bragantino no meio de semana, ganhou do Atlético por 1-0 e agora recebe o Atlético na Copa do Brasil. Está acabando o jogo lá no Sul, estou vendo aqui, falta um minutinho, não sei se vai sair o gol nesse 1 minuto. Grêmio de Futebol Porto Alegrense 2, Fortaleza 1. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Marcelo, siga com a gente, pessoal, no canal Flamengano, dá um like, ajuda a gente aí, recomenda aí o canal, que nós vamos crescendo cada vez mais. Um abraço, obrigado.